Mano, se algum dia eu ficar rica, a primeira coisa que eu vou comprar com certeza vai ser uma lava-louças. Eu odeio muito lava-louça. Decidi aproveitar o útil ao agradável, né? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Preciso essa louça que tá enorme. E se eu não fizer, a Karina vai ficar muito puta comigo. E contar um pouquinho da minha história, como foi quando eu decidi morar sozinha, quanto dinheiro eu precisei guardar, quanto que eu gastei e tal, se deu certo, se não deu certo, né? Então vou contar tudo isso nesse vídeo. Bom, eu tinha acabado de... Putz, já comecei errado lavando louça, né, mano? Não tem detergente. Eu tinha acabado de completar 18 anos e nessa época eu já trabalhava como jovem aprendiz, né? Tinha acabado de completar 18 anos e tal, e daí aconteceram algumas coisas em casa e ficou insustentável ficar na minha casa, junto com os meus pais, com a minha família e tal. E daí eu decidi que eu ia morar sozinha. Na época eu já guardava uma grana, eu ganhava cerca de R$750. Durante a pandemia aumentou um pouco, passei a ganhar 1.000 e uns trocados e tal. E eu já guardava um dinheiro, eu chegava a guardar até R$400 no mês. Então peguei esse dinheiro que eu tava guardando e comprei as minhas coisas. Eu tinha conseguido guardar 3.500, mas aqui eu tinha pegado R$1.000 desse valor e comprado uma câmera fotográfica. Eu posso até colocar foto dela aí pra vocês darem uma olhada. Hoje eu não tenho mais ela, mas na época, tipo, tinha sido vontade de uma casa, encontrei uma casa até num valor bom, 450. Não pagava água, não pagava luz e tal, isso já atraiu bastante, já me atraiu bastante, né? Porque o 450 era o valor máximo que eu conseguia pagar. Peguei, comprei os móveis, comprei uma geladeira, a geladeira foi 650, aí comprei um fogão também, que foi 270, depois do fogão eu comprei uma mesa de 150, aí eu fiz mercado e tal, deu R$300, mais R$100, se eu não me engano foi pra instalar a internet, né? Somando tudo deu 1.920, né? Então, daqueles R$2.500 que eu tinha, sobraram 580. E, meu, olha como são as coisas. Como eu falei pra vocês, eu sempre economizei bastante, guardava bastante dinheiro no mês. Então, eu tinha facilidade pra guardar dinheiro e tal. Não me prendia muito. E o que eu fiz? Tinha sobrado esses 580, eu falei, putz, vou guardar. Vou guardar o do aluguel, vou guardar 450 do aluguel, que daí mês que vem eu vou estar tranquila. Bom, fiz isso. E lembra que eu falei no começo que eu tava chegando a receber até R$1.000 na pandemia? No segundo mês que eu mudei de casa, eu recebi R$300. Porque o que aconteceu? Meu salário era R$750 nessa época. Com a pandemia, a empresa só passou a me pagar metade do valor. Pagava 300 e pouquinho, certo? E o governo, ele me pagava R$750. Então, se você somar, dava R$1.000. Acabou a parcela do governo, que ele estava pagando, era um auxílio para quem trabalhava. Não era aquele auxílio emergencial, não, era um auxílio para quem trabalhava, o governo meio que pagava o salário dessa pessoa. E a empresa dava uma ajuda de custo. Só que eram 5, 6 parcelas e acabaram essas parcelas. Só que eu imaginei que quando acabassem essas parcelas, eu ia voltar a receber normal, porque era o correto. Eu ia receber R$750. Ia ficar muito apertado nas minhas contas, porque eu tinha aluguel para pagar, tinha internet para pagar, que era R$80, tinha que me alimentar e tal. Ia ficar um pouco caro. Mas eu pensei, mesmo me apertando, eu tô passando por uma situação difícil em casa, é melhor eu sair e eu vou me apertando e as coisas vão dando certo. Só que com R$300, quase 300 e pouco, quase R$400 que eu recebi, não ia dar pra fazer nada. E daí foi quando eu fiquei desesperada. Eu falei, Se fodeu! putz, o que eu faço? E a minha sorte foi que eu tinha guardado esses R$400. Senão, pode esquecer, eu tinha me lascado muito. E daí eu me desesperei, porque falei, puta, mano, eu imaginei que ia receber um valor, tô recebendo metade do valor que eu achei que eu ia receber, não tá dando pra me sustentar, preciso de um emprego. Só que na época eu era jovem aprendiz. E eu não conseguia outro emprego, porque minha carteira já estava registrada, então eu fui atrás de um bico.
E foi aí que eu encontrei uma padaria de um amigo do meu pai, ele estava abrindo a padaria e ele precisava de alguém para trabalhar com ele, né? A princípio era para ficar no caixa e para ajudar ele com as contas da padaria. Então, enfim, você faz trabalho administrativo e ser caixa também. Eu tava precisando muito de dinheiro na época, como vocês estão vendo. E como eu tava precisando muito de dinheiro, eu falei, não, mesmo sendo pouco, não era nenhum salário mínimo que eu ia receber. Se eu não me engano, era 900 e pouco, 800 reais. É que, assim, faz um tempinho isso e eu não tenho nada anotado. Então, eu sei mais ou menos quanto que eu paguei nas coisas, mas eu não vou lembrar exatamente, muito difícil eu lembrar exatamente. Só uma coisa ou outra que eu lembro, tipo a geladeira e o fogão. Mas, enfim, eu falei assim, é pouco, eu sei que o salário é um salário pequeno, mas eu preciso pagar as contas, né? Sair de casa, eu sou minha responsabilidade agora, né? Tinha acabado de completar 18 anos, falei, não, eu vou encarar. Beleza, comecei a trabalhar lá, tal, pagava as contas, recebia 300, mais o valor que eu ganhava lá, dava pra pagar as contas tranquilo, né? Só que eu comecei a ficar preocupada, porque o contrato de aprendizagem, ele tava acabando, que eu era jovem aprendiz na época, eu ia começar a receber só 800 reais, até daria para pagar as contas, né? Mas eu tinha que trabalhar muito. Eu trabalhava muitas horas por dia, ganhava pouco, como vocês estão vendo. E eu não tô nem fazendo uma crítica ao empregador, né? Ao amigo do meu pai que me deu essa oportunidade, porque me salvou demais. Era uma época que eu não tinha de onde tirar dinheiro, já tinha ido em vários mercados, vários lugares pedir uma oportunidade, ninguém me dava porque eu era muito nova. E não tinha né? A pessoa não confiava, assim. E me deu uma oportunidade do caramba. Não tô nem fazendo uma crítica, eu tô só contando o que aconteceu mesmo. E, enfim, decidi sair de lá. Conversei com a minha mãe, conversei com os meus pais, tal, que não tava dando. Pra vocês terem uma ideia, eu saí de casa às 5 horas da manhã, né? E, enfim, às vezes costumava ficar até 10 da noite lá. Porque se faltasse um funcionário, não tinha ninguém pra cobrir, só tinha eu, e daí eu tinha que ficar. E eu fazia de tudo lá, desde limpar chão, assar pão, ser caixa, ser auxiliar administrativo, pagar conta de funcionário, pagar salário de funcionário, tudo eu fazia. Então, apesar de eu ter trabalhado muito naquela época, eu aprendi muita coisa, né? E eu amadureci muito como profissional. Quando eu fui trabalhar nessa empresa que eu tô hoje, eu já estava muito pronta, muito preparada. Não muito, mas assim, eu me sentia bem confortável em fazer as coisas, não tinha mais aquele medo do primeiro emprego. Então isso, apesar de ser ruim, me fez crescer com a minha mãe, né? Ela falou assim, não, sai desse emprego que você tá, tal, esse rapaz tá te explorando, sai desse emprego, volta pra casa e a gente vai atrás de faxina pra fazer juntos, né? A gente vai fazendo e vai pagando as contas. E eu falei, beleza, eu nunca tive medo de trabalhar, de ir pra cima, eu falei, beleza. Eu fiquei super animada, porque faxina, apesar de ser um serviço muito pesado, é um serviço que ele paga bem, né? Então, por exemplo, por um dia de faxina você ganha 170 reais, 180 reais. Então faz a conta isso 4 vezes, 5 vezes na semana. Isso aí dá uma grana boa, melhor do que muito emprego CLT. E eu fiquei muito animada com isso, né? Eu falei, putz, vai dar certo, não tenho medo de trabalhar mesmo, vai dar certo pra caramba. Na época eu fiz até uns cartões de visita, sabe? Tal, saí distribuindo por vários lugares. Já tinha saído lá do outro emprego, saí da casa que eu tava, entreguei a casa. Com muita tristeza no coração, porque a sensação que eu tinha era uma sensação de derrota, assim. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu tinha me proposto a fazer uma coisa e não tinha dado certo, então era muito chato mesmo, muito triste. Eu passei uns meses muito complicados na minha vida, assim, de tristeza, decepção, achando que as coisas nunca davam certo pra mim. E agora que eu tô começando a superar isso, que eu tô me animando pra fazer as coisas, mas no começo assim foi bem complicado. Bem complicado mesmo, eu precisei passar por muita coisa, então acho que hoje eu estou bem mais madura do que no passado. Então entregamos esses cartazes e tal, super animada que ia ter faxina e tal, só que era pandemia, então assim, e tava bem no pico assim da pandemia, as pessoas ainda tinham muito medo de levar algum desconhecido pra dentro de casa e de repente levar essa doença pra dentro de casa. Então as faxinas que a minha mãe tinha, eram faxinas que ela já tinha desde antes da pandemia, então a gente não conseguia nada novo, infelizmente a gente não conseguia nada novo.
Eu lembro que ela me levava pra fazer faxina com ela e a gente dividia um valor. Então, apesar de, beleza, faxina paga não é um valor ruim, né? É um valor melhor que muito emprego. Mas quando a gente tinha que dividir era muito pouco, né? E tinha que pagar as contas em casa e tal, e não tava dando certo. E daí minha mãe conversou com a minha tia, eu fui trabalhar com a minha tia. Porque como ela fazia faxina em casa de alto padrão, então assim, as pessoas pagavam um valor a mais e tal, e a gente acreditava que com o tempo, essas faxinas que eram da minha tia, eu conseguia pegar pra mim. E daí minha tia tava querendo sair e tal, não tava querendo mais trabalhar onde ela tava trabalhando, e ela ia passar essas faxinas pra mim. Uhul! Só que quando as coisas são pra dar errado, elas vão dar errado. Tem o azar no jogo, azar na sorte, azar no azar. Eu fui fazer as faxinas com a minha tia, fiquei lá acho que uma semana, tal, 5 dias. Fiz algumas faxinas, mas também não deu certo. Você ficar na casa dos outros é muito complicado, é muito desconfortável, né? E, enfim, não deu certo. A gente fez acho que 1 ou 2 faxinas, se eu não me engano. Foi uma experiência legal, diferente, mas infelizmente a gente não deu certo. E eu acabei voltando pra casa da minha mãe, mais uma vez frustrada, né? Eu não estou suportando mais. Não tinha ido morar com a minha tia, tinha ido só tentar a sorte, mas voltei muito frustrada, assim. Nessa época eu precisei de muita ajuda de Deus e muita cabeça para me manter focada e acreditando que as coisas elas podiam dar certo. Voltei para casa dos meus pais, né, novamente. Fiquei um tempinho, aí tinha um contrato de aprendizagem. Se eu não me engano, eu tinha voltado a receber o valor cheio, que era 700, 600 e pouco. Então, eu estava menos preocupada, né? Eu estava ajudando a pagar as contas em casa conforme eu conseguia, né? A minha irmã, do meio, estava assumindo no peito praticamente todas as contas, porque ela tinha um emprego melhor, ela recebia mais. Meus pais estavam viajando, então a gente ficou 3 irmãs e tal, e a gente ficou se virando e dando conta da casa. Meus pais ajudavam como eles pediam, mas a gente ficou se virando durante um tempo. E finalmente o meu contrato de aprendizagem acabou, no momento tão esperado, porque estava me limitando muito a conseguir um outro emprego que pagasse um salário, finalmente, né? E assim que acabou o contrato acabou tipo numa sexta-feira. Ele passou sábado, domingo, passou todo final de semana. E quando foi na segunda-feira eu já fui entregar currículo, né? E daí aconteceram 2 coisas boas, né? Primeiro que a primeira coisa que eu fiz foi ir no banco, porque eu tinha saído do outro emprego, né? Tinha acabado o contrato e eu recebi minha rescisão. E eu não sabia se ia cair logo, eu tava precisando muito de dinheiro e tal pra ajudar em casa, e graças a Deus caiu logo. Meu celular estava muito ruim também, eu não conseguia fazer nada com o celular. O celular é uma ferramenta hoje, não é só um luxo. E eu percebi 2.000 e pouco de rescisão. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Eu fui, comprei um celular novo, sobrou dinheiro também, eu fiquei muito feliz com isso. E eu falei assim, putz, vou entregar o currículo nos mercados aí da vida. E algum deles vai me chamar, né? Foi uma expectativa, acordei cedo, fui lá pra região da Barra Funda e passei em todos os mercados, né? Que tem Sonda, Zafari, todos os mercados que tem naquela região. E daí eu não vou falar o nome da empresa que eu trabalho agora, né? Mas aí eu vi um estacionamento bem pequenininho assim e falei, mano, aquele mercado eu não conheço a marca, né? Vou levar meu currículo lá. E quando eu entrei não era um mercado, era um pet shop. Aí eu perguntei pro fiscal assim, como que eu faço pra entregar o meu currículo aqui? E ele falou assim, você vai entrar no site e se cadastrar lá. Cheguei em casa, de ter feito, já entrei no site, me cadastrei em várias vagas. E aí, tipo, as coisas começaram a dar certo. Finalmente as coisas começaram a dar certo, né? Porque eu fui num dia, tipo, na segunda. Na terça, a mulher me ligou. Falou assim, você se cadastrou, tal, gostei do seu perfil, não sei o quê. Eu falei, nossa, mas que rápido. Ela, quando você se cadastrou? Eu falei ontem, né? Ela, caramba, que rápido. E deu tudo certo, a gente vai pra entrevista. E eu senti as coisas começando a dar certo, assim. Foi uma sensação boa, isso me animou muito. Eu olho pra isso e vejo Deus agindo e as coisas acontecendo. Fiquei muito feliz. Aí com 1 mês e pouquinho já estava trabalhando.
né, nesse emprego novo que eu tô. Vou concluir esse vídeo por aqui. Essa foi a minha história de como eu fui morar sozinha. Pretendo gravar um outro vídeo falando como eu fiz pra vir morar com a minha namorada, né, como que a gente se organizou, e daí as coisas já são bem mais alegres, vamos colocar assim, né, porque a gente conseguiu comprar os nossos móveis novos, comprar as nossas coisas do nosso jeito, né. Quando eu fui morar sozinha, não, eu comprei o que o dinheiro dava pra pagar. E agora não, as coisas estão bem melhores, né. Pretendo gravar um outro vídeo falando disso. O que eu fale é só deixar aí nos comentários, beleza?